A nossa história tem início no ano de 1927, quando a cidade de Rinópolis foi fundada. Mas o nosso objetivo não é contar sobre a história de Rinópolis, mas sobre a criação do hino do município. Para isso, fizemos um estudo do hino. Falaremos ainda sobre a simbologia da bandeira municipal e o que ela representa para o seu povo. O hino de Rinópolis retrata a vasta plantação de café que existia no município, sendo na época de seu surgimento a principal fonte de trabalho e renda de seus moradores e seus frutos que são representados na bandeira. Rinópolis, paz, justiça, amor, liberdade. Exalta a bravura de Eugênio Rino, o fundador da cidade, descrita como terra da agricultura. Destaca ainda os bairros Bri e Itaúna e a terra abundante, que gera muitos frutos e pessoas íntegras e honestas. Em 27 de março de 1990, durante uma sessão extraordinária no Rotary Club, foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal de Rinópolis a Lei Orgânica e o hino do município. Para contar um pouco da história política envolvendo este marco, tivemos depoimento do senhor Tito Germano Lúcio, que foi vereador nesta época. Nós viemos do estado de Pernambuco. Minha família é nordestina, né? Da cidade de Correntes. Nós viemos para cá em 1943. Foi quando realmente meu pai se destacou aqui também politicamente, né? E nós fomos criados aqui desde pequeno, de infância, correndo nas ruas de Rinópolis, era puro chão. Então nós vivemos aqui assim, estudamos aqui, me casei aqui, tive 2 filhos aqui em Rinópolis. Depois eu fui um ano, passei em Santo André, depois nasceu um filho lá. Depois, novamente, eu voltei para Santo André mais um ano, vim para cá e nasceu mais um filho. Mas a minha vida foi toda aqui em Rinópolis, tá? E nós viemos aqui, e criei meus filhos aqui, sou casado aqui e sempre participei da vida política da minha cidade. Nós vivíamos na época da ditadura militar. Meu pai, eu já era moço, era casado, e nós lutamos contra a ditadura. Enfrentamos aqui, cada município do país tinha um grupo de pessoas que não aceitavam o regime, então se opunha a essa ditadura. Foi difícil para a gente, porque lutar contra o regime militar e contra os comandantes na época aqui da cidade era difícil. Nós éramos chamados de subversivo, de comunista, porque todas as pessoas que se opunham à ditadura eram comunistas, né? E nós não tínhamos nada com o comunismo, né? Nós respeitamos quem é comunista, mas nunca fomos. E assim sucedeu-se. Teve a primeira eleição aqui em Rinópolis, depois eu, o Major Barradas, nós fomos o fundador do PMDB em Rinópolis. Nós criamos um partido, fizemos aí algumas pessoas, alguns amigos, nós formamos esse partido e tivemos, naquele tempo, o partido podia lançar até 3 candidatos, né? Cada partido. Então, no MDB nós lançamos 2 candidatos, foi o João Alves Barradas e Manuel Rodrigues. E existia o PDS. O PDS foi lançado 3 candidatos. O senhor Arnaldo de Oliveira Alves, Eugênio Rino Filho e Cláudio Jesus Druzian. O vencedor da eleição foi o senhor Manuel Rodrigues, que foi prefeito por 6 anos. Tá? Eu fui candidato a vereador, fiquei suplente. E depois, em 88, houve nova eleição e nessa eleição existiu um fato muito importante, tanto no país como nos estados e nos municípios. Elegia-se os parlamentares como constituinte,
fazer-se uma nova Constituição. Então, o país foi feita a Constituição Federal, no estado a Constituição Estadual e no município a Lei Orgânica. E nós fomos eleitos constituinte fazer a Lei Orgânica do município. E realmente, na época, em 89, eu fui eleito vereador. Em 88, em 89 nós assumimos e logo em seguida realmente começou-se a elaborar a Lei Orgânica do município. E tinha que se fazer realmente o anteprojeto da Constituição Municipal, da Lei Orgânica. E esse anteprojeto foi feito pelo funcionário municipal Deusdedit, né? Muito inteligente, funcionário. E ele fez um anteprojeto e esse anteprojeto era para que toda a sociedade participasse e desse realmente uma opinião sobre a lei orgânica, pudesse a sociedade também participar também da lei, para a formação da lei orgânica. Isso foi publicado, né, no jornal que corria aquele tempo aqui na cidade, e aquele tempo tinha um alto-falante, foi anunciado, né? E nós, vereadores, se debruçamos 6 meses discutindo a lei orgânica do município. E a gente discutia cada artigo, nós discutíamos, às vezes muito calor, era muito caloroso, às vezes um queria, outro não queria. O embate existia na Câmara, nas reuniões, porque é assim que se forma, né? A democracia é assim. Não é a minha opinião que vai prevalecer, nem a sua opinião. Você tem uma opinião, a gente discute e a gente depois chegava-se a um denominador comum. E realmente, depois de 6 meses, nós concluímos a lei orgânica do município. E nesse momento também, o funcionário Deusdedit, ele comentava que Rinópolis não tinha um hino do município. E ele era muito inteligente, e ele começou a pensar em escrever um hino. E assim ele fez, ele escreveu o hino de Rinópolis, que hoje, né, nós temos aqui na nossa cidade, com a contribuição da dona professora Jandira Corral e também do músico Djalma Wolf Monteiro, né? Djalma Wolf, a participação deles. E então foi assim. E justamente depois de concluído a lei orgânica e o Deusdedit já ter feita o hino, está tudo certinho, o presidente da Câmara na época, Alcides de Souza, ele convidou toda a população para uma sessão extraordinária no Rotary Club, para que realmente a lei orgânica fosse aprovada e também o hino pelo Deusdedit. E justamente foi a aprovação da lei orgânica, né? Vieram muitas pessoas em Rinópolis, muitos participantes da sociedade, e foi aprovada a lei orgânica. E pela primeira vez, naquele dia, foi tocado o hino que foi elaborado pelo Deusdedit. Então foi assim uma tarde muito bonita, muito boa, né? Muitos aplausos, e assim foi realmente a história, assim, um pouco da história da nossa cidade. E até o dia de hoje, Rinópolis vive numa boa democracia, vieram mais candidatos a prefeito e fizeram a sua história, né? E assim foi por diante. Estamos até o dia de hoje, estamos contemplando realmente
mas a nova administração do prefeito atual foi muito boa também, né? Todos os prefeitos fizeram alguma coisa pela cidade, né? Cada um tem a sua parcela de contribuição. E a gente torce para que todos os prefeitos que vierem, os vereadores, trabalhem em prol da nossa cidade. No artigo 3º do documento referente à lei orgânica, menciona que são símbolos do município de Rinópolis estabelecidos em lei municipal. Em primeiro lugar, a bandeira, em segundo, o brasão das armas e em terceiro, o hino. A bandeira tem forma retangular, esquartelada em cruz, com quartéis de azul divididos por faixas brancas, com sobrefaixas vermelhas, dispostas duas a duas no sentido horizontal e vertical e que partem do vértices de um losango branco central, onde se encontra aplicado o brasão municipal. Esquartelada em cruz, lembrando na conformação da bandeira o espírito cristão de seu povo. O losango simboliza a cidade-sede do município urbano de Rinópolis. O brasão, no centro do losango, representa o governo municipal. A cor branca simboliza a paz, o trabalho, a amizade, a prosperidade e a pureza. Faixas que fazem parte do losango, dividindo a bandeira em quartéis, simbolizam a irradiação ou extensão do poder municipal a todos os quadrantes do seu território. A cor vermelha simboliza a determinação, a intrepidez, a coragem e a valentia. Os quartéis de azul representam as propriedades rurais existentes no território municipal. A cor azul simboliza a justiça, a nobreza, a perseverança e também a lealdade. Convidamos ainda Dona Maura Lima Tomé, uma professora que vivenciou a época e se lembra com muito carinho das plantações de café, onde se faz menção também no hino. Rinópolis, para mim, foi a minha segunda terra, porque eu sou marilhense de nascimento, me formei, estudei lá, tive minha infância, minha adolescência lá. E depois, então, que eu me formei, então eu vim para Rinópolis. Eu passei a maior parte da minha vida aqui em Rinópolis, trabalhando, né? Depois eu me casei também, aí então eu já fiquei direto. Eu ia para Marília só durante as férias, né? Para ficar com os meus pais, depois eu perdi meu pai e ficava com a minha mãe. Então a Rinópolis para mim foi a minha segunda terra. Então minha dedicação foi toda de escola, de trabalho, foi toda aqui em Rinópolis mesmo. Então eu só posso dizer que para mim é uma satisfação muito grande falar sobre Rinópolis. Então a primeira escola que eu vim foi na Água Limpa, trabalhei 1 ano lá em 59, eu me formei em 58, 59 eu já vim para cá. Então eu trabalhei em 59. Em 60 já não pude voltar porque tinha que seguir escala. Então não trabalhei para cá em 60. Em 61 fui chamada em abril para substituir uma professora que tinha tirado 1 mês de licença na escola do Jurema. E à tarde tinha uma escola municipal e a professora não havia voltado. Então eu terminei o mês, a professora voltou e o Carlos Trevisan, naquela época, que tinha fazenda ali perto da escola, ele pediu para o prefeito, naquela época, Joaquim Oleia, para que desse a escola para mim, a escola municipal da tarde, porque era uma média de 40 alunos sem aula. Eles estavam desesperados. Já era abril, eles não tinham tido um dia de aula. Eu comecei a trabalhar na escola municipal, né? Depois de abril, maio, fiquei o resto do ano, morava lá no sítio do senhor Arthur Trindade, né? E atravessava, para ir para a escola, eu atravessava a fazenda do Carlos inteirinha para chegar lá na escola, lá em cima. Então, eu trabalhei ali no Jurema em 61, em 62, aí ela foi transformada em emergência. E eu continuei, 63, em emergência lá. E a média era 40 alunos mesmo de primeira série, né? Então eu trabalhei durante esse tempo lá. E eu trabalhei também no Barreirinho, né? Eu fui diretora no Barreirinho também.
Então, eu trabalhei 4 anos lá e depois me removi para o Serafina. No Serafina eu trabalhei 17 anos, né? Bastante tempo. Fui professora de muita gente aqui em Rinópolis. Olhando essa letra do nosso hino, né, o hino em Rinópolis, eu vendo essa letra, eu me lembro, eu vivenciei isso daí, quando diz assim: ramejando o azul do horizonte, o mar verde dos teus cafezais. Então, eu atravessava aquele mar verde. Depois fala: brancas flores coroam a tua fronte, né? Então, espargindo o perfume de paz. Então, eu atravessava no cafezal lotado de flores brancas, eu sentia esse perfume. Então, eu vivenciei essa letra dessa música. Ele diz aqui: rubros frutos gotejam vibrantes. Os rubros frutos eram o café que saía, né? Ficava vermelhinho. E é onde ele diz aqui: gotejando abundante, desfraldando a tua bandeira. Quer dizer que na bandeira de Rinópolis aparece o galho de café. E esse hino de Rinópolis, ele foi escrito pelo Deusdete, né? E foi Deusdete Ferreira Rodrigues. E a música da professora Dona Jandira Cavalli Corral, que ela era professora lá na Escola Amália, né? E o Deusdete era funcionário da Câmara Municipal. E esse hino foi instituído por lei número 1196, de 9 de junho de 92, né? Então, esse hino, 9 de junho de 92, ele foi instituído. No prefeito era o Antônio Pinheiro Neto, né? Então, esse hino, eu vivenciei essa letra aqui. E a gente tinha, naquela época, muitos alunos. Então, as escolas municipais, as escolas isoladas, eram sempre cheias de alunos. Hoje já não temos, mas devido a quê? Às geadas. E não foi só Rinópolis que foi castigado com geadas, né? Então, foram muitos lugares que foram castigados com as geadas. E o que segurava as famílias na zona rural era o café, né? Era o café. Então, depois das geadas, que acabou a cultura do café, a plantação que não dava mais para tocar, então voltaram para a cana-de-açúcar, né? Para as pastagens, então que não segura a família na zona rural. Então, o que aconteceu nisso daí na zona rural, que acabou com as escolas, né? Então, ele fala as plagas do solo paulista, essas plagas do solo paulista, entre o Bri e o Itaúna a cantar, né? Quer dizer que o Bri a gente conhece, o Itaúna a gente conhece, o Jurema conhece, o Barreirinho, né? Se conhece. Então, Rinópolis é formado por todos como se diz, essas plagas do nosso solo, do solo paulista, né? Forma a cidade de Rinópolis. A professora Jandira, né? Dona Jandira, que escreveu a música do hino, né? Ela era professora lá no Amália, na Escola Amália. Ela era professora de música também lá. Ela era professora de música, de canto. E ela tinha o coral lá das crianças, né? Dos jovens. E ela era também a nossa regente do coral na igreja. Então, nós tínhamos um coral muito bonito na igreja, e quando era nas festas cívicas, né, que tinha assim, a missa do aniversário da cidade, tudo, a gente cantava esse hino aqui, por sinal muito bonito, muito bem. Então, a gente tem essas lembranças, né, que a nossa professora Jandira deixou também. Então, Rinópolis foi assim, um momento muito bom, sempre foi um momento bom, como é para mim até hoje, né, que eu participo de grupo de ginástica dos idosos, né, participo do CRAS também, então a gente está sempre agitando.
Para explicar um pouco de como foi a elaboração do hino de Rinópolis, tivemos o depoimento do arranjador Djalma Wolff Monteiro, que participou de todo esse processo e conta sobre a sua experiência marcante e o sentimento de gratidão vivenciado na época e até mesmo nos dias de hoje. A dona Jandira tinha a melodia numa fita cassete que ela me passou. A melodia, ela cantando no piano. Ela fez uma prévia no tom dela, que acho que estava em dó maior, parece, e a gente teve que gravar em mi ou em lá. Eu tenho a dúvida se está em mi ou lá. E aí eu fiz exatamente isso. Peguei o pessoal do Dimensão 5, que era um conjunto que tinha em São Paulo, e tinha o estúdio do Dimensão. Então aproveitei toda a estrutura. A música, como estava a melodia e o piano, eu tive que fazer alguma correção, mas para encaixar numa harmonia de banda marcial, que é o caso que eu fiz lá. Uma banda com metais, flautas, não lembro mal o que eu coloquei, mas a caixa de marcial, né, que tá para dar um sentido de marcha. E foi feito assim, basicamente isso, a letra do Deus Det, que morava aqui em cima, do lado da máquina de arroz, que depois virou não sei o quê. O arranjo eu tive que mudar algumas coisinhas em termos de, para colocar a melodia dentro de uma harmonia, não é muito tradicional, mas coube. Eu precisava arrumar uma harmonia para esse hino, né? Então foi isso que eu fiz. O que um arranjador faz basicamente, você pega uma melodia, às vezes nem tem harmonia. Às vezes o cara, quando ele construiu a melodia, ele pode ter até imaginado num tom menor. E o arranjador, numa hora, ele transforma ela em maior. Isso acontece em várias músicas, quando se manda apenas a melodia. No caso dela, não. Ela me mandou ela tocando o piano e cantando. Beleza, já ajuda muito. É basicamente isso. No caso desse hino, o que eu fiz foi reharmonizar, adequar a melodia e gravar, produzir tudo. Chegou numa fita cassete. Quem sabe o que é uma fita cassete, hoje em dia provavelmente é coisa rara, mas existia um negócio chamado fita cassete. A dona Jandira gravou, tocando piano e cantando, beleza? Ela me mandou, me enviou, acho que pelo correio, foi até pelo correio. Beleza. Peguei, eu reharmonizei, reestruturei a melodia, fui para o estúdio, escrevi as partituras, o baterista, que era o alemão, gravou a caixa de percussão, e o Biguá, o 8 e a Juliana gravaram as vocais, junto comigo também, participei também dos vocais, gravando no estúdio. Gravei os instrumentais todos, que as flautas, metais, a parte de madeiras, aí, tudo de teclado, foi tudo de teclado. Que era uma modernidade para a época. Era um negócio muito novo para a época. Não hoje, hoje em dia todo mundo tem. E foi feito assim. Gravamos, eu editei, fiz a finalização, mixei, remixei, masterizei e enviei para a dona Jandira um CD. Que é o que está até hoje, o que tem acho que no acervo da prefeitura. Foi muito emocionante, porque primeiro, é o que eu falei, quando chegou da dona Jandira, ela falou, não, faz o que você acha. Eu falei, dona Jandira, a senhora já fez, eu vou gravar isso. Para mim é uma emoção enorme. E todos os que participaram desse projeto da gravação, foi tudo de boa vontade, não teve cachê, não teve pagamento para ninguém, foi tudo relativo a Rinópolis. Eu falei, olha, da minha cidade vocês têm que gravar, e foi feito. E foi legal, na época até eu falava, nossa, minha cidade tem um hino. Que eu achava que só cidades grandes assim teria hino. Eu falei, Rinópolis tem um. E tá até hoje, ó, isso é bom. Atualmente, a cidade de Rinópolis não é populosa como na época das vastas plantações de café, pois houve um declínio das lavouras, o que causou a mudança de muitos de seus moradores para outros municípios em busca de emprego. Porém, a cidade é acolhedora, um lugar de muita tranquilidade e ainda continua sendo uma terra abundante, onde seus nativos são pessoas íntegras e com muita bravura. O hino retrata o passado, presente e futuro,
Os que vivenciaram e ainda vivenciam as boas experiências são o passado e o presente. E os jovens e crianças são o presente e o futuro, representando o nosso município e uma nova história que está por vir. Fiz a estrutura da música para deixar com a estrutura de hino, que tem a introdução, né? Introdução, a primeira parte, segunda parte, introdução novamente, a nova parte com letras diferentes, mas as melodias são similares. E o final triunfante, fim. Basicamente é isso. O azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente, dos teus filhos da terra altaneira, rubros frutos gotejam abundância, desfraldando a tua bandeira. Rinápolis, Rinápolis, a justiça, amor, liberdade. Rinápolis, Rinápolis, ideal, producente, lealdade. E Eugênio Pinho, o teu bandeirante, poder todo tu tens a bravura. Deus te faça Rinápolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Nestas plagas do solo paulista, entre o brilho e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Pelo grado sublime do avante, do ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e lisura. Rinápolis, Rinápolis, paz, justiça, amor, liberdade. Rinápolis, Rinápolis, ideal, producente, lealdade. E Eugênio Pinho, o teu bandeirante, o Grenodo, tu tens a bravura. Deus te faça Rinápolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Rinápolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Nestas plagas do solo paulista, entre o brilho e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Pelo grado sublime do avante, do ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e lisura. Rinápolis, Rinápolis, paz, justiça, amor, liberdade. Rinápolis, Rinápolis, ideal, producente, lealdade. E Eugênio Pinho,